Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a mais uma aula para você, aluno do terceiro ano do ensino médio. Para você que não me conhece, eu sou o professor Magno Andrade, professor de língua portuguesa, e hoje nós falaremos aqui sobre a interpretação de textos. Eu vou trazer para vocês um aspecto muito específico da interpretação de textos. Na verdade, são gêneros textuais que a gente precisa de aprender a ler e a interpretar, porque são gêneros textuais muito comuns nas provas, principalmente no Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? E é bom que vocês saibam também que o gênero que nós vamos falar aqui hoje, os gêneros, na verdade, eles não são restritos à prova de linguagens ou língua portuguesa, mas toda a prova pode conter, pode apresentar questões estruturadas a partir desses gêneros, tá bom? Vamos lá então. Na aula de hoje, nós iremos desenvolver habilidades importantes para interpretar gêneros textuais específicos. Todos os textos devem ser interpretados quando vamos resolver questões, inclusive aqueles que têm mais números do que letras. Veja bem, então, todo o texto que está presente na prova, ele precisa de ser interpretado. Até mesmo aqueles textos que não fazem parte das questões. Quando você pega, por exemplo, o caderno de questões do Exame Nacional de Ensino Médio, ele tem uma capa, ele tem a contracapa e ele tem diversas instruções. Se você não ler essas instruções e não souber, de fato, as regras que compõem ali aquela prova, você pode até mesmo chegar a ser eliminado, caso cometa algum erro, caso assine em um lugar que não é para assinatura, caso você faça algo que vá contra as regras da prova. Mas como assim? Interpretar textos que têm mais números do que letras? Ah, pronto, agora o professor de português ficou doido, está falando de texto com número. Que é isso, professor? Texto com número? De que é que nós estamos falando? Qual que é o gênero? Reflita aí. Quais gêneros textuais que apresentam, às vezes, mais números do que letras? Vou mostrar para vocês agora. Os gráficos e os infográficos. Vamos lá. Os gráficos são representações de dados por meio de recursos visuais, com o objetivo de destacar informações para que fique mais fácil a sua compreensão. Já os infográficos é uma apresentação de informações com preponderância de elementos gráficos visuais, fotografia, desenho, diagrama estatístico, etc., integrados em textos sintéticos e dados numéricos. Vejam bem então, gente, gráficos e infográficos são muito presentes na totalidade do Exame Nacional do Ensino Médio. Tanto nas provas de matemática, lá na prova de física, de química e também na área das ciências humanas e das linguagens, tá? Os gráficos também e os infográficos estão muito presentes lá na redação, na proposta de redação. Então, em praticamente todas as edições do Enem, nós tivemos ali a presença de gráficos e infográficos que funcionavam como textos motivadores. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos de como interpretar, como fazer a leitura, como responder questões que têm como composição gráficos e infográficos, tá? Lembrando que o gráfico, ele vai utilizar muito dos recursos visuais e os infográficos vão trabalhar também com gráficos visuais, as fotografias, desenhos, diagramas estatísticos, e ambos têm uma questão de textos muito sintética. O infográfico até apresenta mais texto do que o gráfico. O gráfico normalmente não apresenta tanto texto. O infográfico, dependendo daquela informação que ele está passando,
ele vai ter até uma quantidade maior de texto. O que vocês devem ter na cabeça é que tanto os gráficos quanto os infográficos, eles são elementos que têm o objetivo de transmitir uma informação de um modo mais sintético. Eu consigo escrever todas as informações de um gráfico? Consigo fazer um texto em prosa, aquele de margem a margem, dizendo de todas as informações. Mas, digamos lá que eu gastaria 1, 2 páginas para escrever todas as informações, que elas são sintetizadas dentro de uma imagem, dentro de um gráfico. Vamos ver alguns exemplos. Bom, nós temos aqui primeiro um infográfico. Os tipos cheios de si. O difícil é encontrar quem nunca cruzou com ou se passou por um desses online. Então, a gente tem um infográfico que ele tem algumas composições, olha, de imagens. Então, ele consegue ilustrar aquilo que o texto está falando por meio das imagens. O nosso aqui está dividido por causa do espaço, mas este infográfico ele é mais comprido, tá? Vamos fazer a leitura. O turista em tempo integral posta o ano inteiro fotos das férias, deste e de outros anos. Parece viver viajando. O baladeiro Vida Louca. Quase dá para escutar o uhul pelas fotos de bebidas e pistas de dança. A única bem-amada. Só ela tem o parceiro mais especial, porque momentos a dois são mesmo para divulgar. O exibido humilde. Ele acha que disfarça ao dar dicas do próprio sucesso. Não engana ninguém. E nós temos aqui ainda o bem relacionado de ocasião. Descobriu quem é o famoso que aparece na foto naquela hora, mas não deixa passar. A mãe, orgulhosa demais, faz questão de contar todas as gracinhas, até as que só tem graça para a mãe. O gourmet de aparências. Por que ir a um restaurante se ninguém souber? É clique no prato. O lindo demais para não mostrar. Acha que o dia de cabelo bom desculpa um autorretrato, uma selfie. Quem nunca, não é? Bom, então este infográfico aqui, gente, ele está trazendo os tipos de pessoas cheias de si, né? Aquelas pessoas com um ego alto, ou até mesmo que tem ali, né? Que se valorizam, que são expostas na internet. Nós temos aqui, então, 8 tipos, né? Eu conheço muito esse aqui, ó, o gourmet de aparências. Ama tirar foto do prato. Quando eu lembro de tirar foto do prato, eu já comi. Então, comigo isso nunca dá certo. Ninguém nunca sabe qual que foi o meu almoço, a minha janta, porque eu sempre como antes. Mas tem muitas pessoas que gostam de tirar a foto. E aí, a gente tem uma questão sobre este infográfico. Perceba, então, que normalmente as questões que têm um infográfico, ela vai ser estruturada com a apresentação deste texto, deste gênero, e depois o enunciado. Vamos lá. De acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam exposição exagerada dos indivíduos, B, comicidade ingênua dos usuários, C, engajamento social das pessoas, D, disfarce do sujeito por meio de avatares, E, autocrítica dos internautas. Quando a gente pensa em autocrítica, não é o caso, porque o infográfico está trazendo as informações das pessoas que se expõem nas redes sociais. E em nenhum momento ela apresenta uma autocrítica, ou seja, os internautas criticando a si mesmos, tá? D, disfarce do sujeito por meio de avatares. Também a gente não trata dessa questão aqui de avatares no infográfico apresentado. Muito menos engajamento social das pessoas. Aqui pode haver engajamento ou não, mas o infográfico em si, ele não traz essa informação.
E aí, sobre isso, eu quero fazer um adendo aqui com vocês. Na hora de interpretar o texto, a gente tem algumas formas de interpretação. Existem alguns textos que, quando a gente faz a leitura, a gente consegue perceber que nós conhecemos muito bem sobre aquele assunto. Talvez você ali, aluno do terceiro ano, tenha uma rede social, tenha muitos seguidores e até se identificou com um desses tipos aqui. E sabe que às vezes você tirar foto do seu alimento ou de você sempre estar postando algo sobre si, provoca engajamento. Isso acontece? Isso acontece. Mas perceba que este conhecimento é um conhecimento que extrapola a ideia que o texto está passando. O texto que nós lemos não trata do engajamento. E este fato faz com que a alternativa C seja desconsiderada. Porque, embora eu saiba, como usuário de rede social, que estas ações podem provocar engajamento, o texto em si não fala nada de engajamento. Tudo bem? B. Comicidade ingênua dos usuários. Também a gente não está falando aqui de nada cômico. Portanto, a nossa única alternativa correta, possivelmente correta aqui desta questão, é a letra A. Exposição exagerada dos indivíduos, que é justamente isso que o texto que a gente leu, o infográfico que foi lido aqui, vai tratar, tá bom? Vamos continuar. Olha só, aqui eu já tenho um gráfico. Percebam, então, que a leitura de um infográfico, ela pode ser muito mais fácil e até mesmo muito mais prazerosa, justamente por causa da presença aqui da imagem. Então, ela pode ser mais fácil e mais prazerosa do que a leitura de um gráfico, tá? Vamos fazer essa leitura juntos. Então, olha, a gente tem aqui uma questão de idade, que vai de 25 a 88, e a gente tem aqui habilidade, pontuação que foi feita nos testes, que vai de 35 a 55. E aí nós temos as setinhas, olha, que vão indicar cada uma das linhas, né, que foram feitas por meio desse teste. E aí o que a gente consegue perceber? Que a habilidade verbal, que é essa linha aqui, olha, ela é alta, acima de 50, quase 50 com 25 anos, que ela sobe bastante até mais ou menos 67 anos, mas que de 67 para lá, até 88, ela cai. A capacidade de resolver problemas também começa aqui, olha, entre 45 e 50, durante mais ou menos até os 32 anos, cresce, mas quando chega aos 60, ela cai. E a mesma coisa em relação à habilidade numérica, que é feita aqui. Ela está alta aos 25, mas logo aos 50 e poucos anos ela já começa a cair. Isso então, gente, é um gráfico que passa uma informação de um teste que foi feito. Imagine se nós tivéssemos que fazer toda a leitura dessa pesquisa para poder conseguir entender esses dados. Isso é muito mais difícil. Portanto, o gráfico, ele consegue resumir toda essa ideia aqui, tá bom? Vamos ao enunciado. Em variados momentos de nossa vida, precisamos interpretar as diferentes linguagens dos sistemas de comunicação. O gráfico é um desses sistemas, que, no caso apresentado, indica que as habilidades associadas à inteligência humana variam de acordo com a idade. Considerando essa informação, constata-se que as habilidades verbal e de resolução de problemas destacam-se entre 40 e 60 anos. A habilidade numérica diminui consideravelmente entre 20 e 40 anos. A habilidade de resolução de problemas piora consideravelmente
a partir dos 30 anos. As habilidades humanas, em geral, declinam consideravelmente a partir dos 40 anos. E a habilidade numérica melhora muito na faixa etária entre 60 e 80 anos. E aqui nós temos a letra A como alternativa, que afirma que as habilidades verbal e de resolução de problemas destacam-se entre 40 e 60 anos. Olha só. No gráfico, então, a gente vê, olha, a verbal aqui e a capacidade de resolução de problemas aqui. E entre 40, mais ou menos aqui assim, e 60 anos, é o momento que elas estão em alta. Depois elas começam a cair. O que confirma a alternativa A como a correta para essa questão, tá bom? Vamos ver mais um estilo de questão que pode aparecer na sua prova e que utiliza também dos gráficos, tá? Quando a propaganda é decisiva na troca de marcas. Todo supermercadista sabe que quando um produto está na mídia, a procura pelos consumidores aumenta. Mas, em algumas categorias, a influência da propaganda é maior, de acordo com a pesquisa feita com 400 pessoas pela consultoria YYY, e com exclusividade para o mercado XXX. No entanto, nada disso adianta se o produto não cumprir as promessas transmitidas nas ações de comunicação. E aí, acompanhando o texto, a gente tem este infográfico. O título dele, então, é Categorias em que a influência da propaganda na troca de marcas atinge mais de 20% dos consumidores. Por exemplo, o creme dental. Quando o creme dental específico, ele está na propaganda, ele é exibido ali de forma midiática, o aumento dele, o aumento de consumidor pode crescer até 31%. E aí nós temos todos os outros produtos que também seguem essa mesma linha, tá? Vamos à questão. De acordo com o texto e com as informações fornecidas pelo gráfico, para aumentar as vendas de produtos, é necessário que a campanha seja centrada em produtos alimentícios. Em nenhum momento há essa especificidade, de tanto que o primeiro exemplo que a gente vê lá no gráfico é justamente do creme dental, não é? B. A preferência de um produto ocorra por influência da propaganda devido à necessidade emocional. Em nenhum momento a gente está falando dessa questão aqui, a gente está falando de uma questão midiática. Continuando. A propaganda influencia na troca de marca e que o consumidor valorize a qualidade do produto. Os produtos mais vendidos pelo comércio não sejam divulgados para o público como tal, também não, é justamente o contrário dessa ideia aqui, o que os textos trazem. As marcas de qualidade inferior constituam o foco da publicidade por serem mais econômicas. A nossa resposta correta é a letra C. A propaganda, além dela influenciar na troca da marca, o consumidor ainda valoriza a qualidade do produto. É isso que é evidenciado no gráfico, a questão da troca da marca por influência da propaganda, e é isso que a questão da qualidade que é dita no texto. Portanto, textos, na verdade, questões que têm um texto e um gráfico sobre o mesmo assunto para que a gente faça comparações é muito comum nas provas, principalmente em questões, nas provas como do Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? Na aula de hoje, então, nós desenvolvemos habilidades importantes para interpretar gráficos e infográficos. Essas são as referências que eu utilizei. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia. E eu te espero para o nosso próximo encontro. Até mais!